E aí galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao podcast de Marco Mercado Fotografia. Dessa vez com o nosso convidado especial Igor Alves Dantas de Oliveira, professor de Antropologia e Cultura Brasileira no Centro Universitário Armando Álvares Penteado. Possui pós-doutorado em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Mackenzie, por onde também é doutor e mestre. Possui uma especialização em História da Arte e Gerenciamento de Cidades e bacharel em Relações Internacionais e licenciado em Filosofia. Bem-vindo, Igor. Obrigado, Marco. Obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui com você. Me conta um pouco mais sobre você. Já a gente deu uma pincelada à tua vida, mas me conta como você começou a ser professor e esse teu caminho profissional. Então, Marco, sabe que às vezes eu acho que até foi uma surpresa eu ter virado professor, porque quando eu ainda era adolescente, né, na escola, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, né? Acho que ninguém a gente sabe. Pois é, eu tinha até inveja daqueles que falavam, não, eu já sei o que eu quero, né? E imagina, teve um tempo que eu pensei em ser ornitologista, que é o biólogo de passarinho, né? Olha só, né? Pois é, né? Um dia eu vi o professor de biologia abrindo um coelho na sala, desmaiei e aí vi que não ia dar para fazer biologia. E pensei em muitas coisas até que as relações internacionais apareceram na minha vida, né? E eu cursei RI na FAAP mesmo, me encantei pelo curso, é um curso muito dinâmico, né? A gente aprende muito com ele, mas diferente do que é o habitual, né? Dos alunos de RI seguirem para áreas mais políticas ou econômicas, né? Eu acabei me interessando mais pelo campo da cultura, né? Pelo estudo da cultura dentro das relações internacionais. E então, em seguida, eu fiz um mestrado, doutorado e o pós-doc em Educação, Arte e História da Cultura, né? Onde aí sim eu me debrucei bastante no mundo da antropologia, né? Matéria essa que eu leciono, e também da cultura brasileira, que eu adoro. Para mim foi muito interessante criar as perguntas, porque teve que dar uma pequena pesquisa, porque você sabe, dá para ver no meu sotaque, eu não sou do Brasil. E vai ser uma conversa bastante significativa para mim. Eu amo o Brasil, me sinto muito acolhido, muito feliz de estar aqui. Acho que é importante saber nossas origens. Tenho muito interesse de saber sobre suas origens do Brasil, porque temos que amar o nosso, e eu me considero mais um brasileiro agora, após uns aninhos morando aqui. Que ótimo. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar a todo momento, né? Afinal de contas, quem é o brasileiro, né? Quem somos nós, né? É um povo tão miscigenado, um povo tão diverso, né? E tantas histórias diferentes de pessoas que chegaram até aqui. Então é curioso que realmente quem vem de fora, né, e acaba ficando no Brasil, passa um tempo e acaba se sentindo em casa também. Então é ótimo saber que você é feliz aqui, Marco. Obrigado, professor. Quais são as diferentes teorias que falam sobre a origem da palavra Brasil e do Brasil mesmo? Então, o nome Brasil é um nome curioso, né? A gente aprende na escola desde cedinho que o nome do Brasil estaria ligado à quantidade de pau-brasil encontrado pelos portugueses aqui, né? Em primeiro lugar, é importante saber que o pau-brasil não era uma árvore nova para os portugueses. Eles já conheciam essa árvore de longa data, né? O que eles encontraram aqui foi uma grande quantidade dela. E tem esse nome, né, pau-brasil, porque o Brasil vem de brasa, né? O pau-brasil, quando você corta a madeira, ele escorre uma seiva avermelhada que lembra a brasa, né? Então, da brasa ficou Brasil. Né? E tanto que os indígenas locais não chamavam, né, de pau-brasil. Então, uma árvore daqui, né? Passam alguns anos, né, e na década de 1950 mais ou menos, um grupo de historiadores aqui do Brasil vão revisitar a origem do nome Brasil, né, e pensar se é isso mesmo, porque é muito difícil a gente pensar que o nosso nome está ligado a um produto de exploração
que praticamente não existe mais, né? Que a metrópole levou por completo, né? Então esses historiadores foram pesquisar de novo e ver se havia uma outra possibilidade de interpretação do nome. E aí surge essa lenda celta, né? Uma lenda celta que antes de Cristo ainda, né? Os celtas foram um povo que habitaram o norte da Europa, né? Inclusive as Ilhas Britânicas, inclusive também a faixa norte de Portugal e Espanha. E eles acreditavam que aquelas pessoas que morriam e que eram boas em vida, né? Eram, assim, nobres de alma, né? Quando morriam, iam para uma ilha mística, uma ilha mágica, que se chamava Rai Brasil. Que interessante. Aí esse Brasil já não é mais de brasa, né? Esse Brasil, a palavra viria de bres, que evoluiu para o inglês arcaico, né? Que virou Bress, que hoje é Bless, né? Então, a gente está falando da Ilha dos Abençoados, né? A Ilha dos Abençoados. Muito mais bonito. Não é muito mais bonito? Mais comercial, que era da exploração. Exato. E assim, acho que todo mundo se sente melhor, né? Pensando que o nome do seu país está ligado à ideia de um país abençoado, um lugar abençoado, né? Do que é abençoado com a quantidade de riquezas e recursos que tem no Brasil, né? Pois é, né? E aí teve um sujeito na época que se chamava Brandão, que depois vai ser um santo, né? São Brandão. A gente está falando aí ainda dos primeiros 500 anos depois de Cristo, e ele faz uma navegação para fazer um trabalho missionário, fica um tempão fora, e quando retorna, ele diz que ele encontrou uma ilha, né, com uma natureza que ele nunca tinha visto, com um povo que recebeu ele muito bem, né? E não sabia que lugar é esse que eu cheguei, né? Como ele era de origem irlandesa e, portanto, ele viveu no lugar onde os celtas viveram no passado, né? Ele provavelmente relacionou, falou assim, olha, devo ter chegado em Rai Brasil. Cheguei nessa ilha que os celtas falavam, né? Não era uma lenda, ela existe de verdade. Muito bom. São Brandão deixa isso registrado, né? E então nos anos que se seguem, nos séculos que se seguem, existe os navegantes queriam chegar lá. Existe uma busca desesperada para encontrar Rai Brasil. Tanto é que essa ilhazinha Brasil começa a ser colocada em mapas de navegação. Nossa. Né? Até se quiser procurar no Google, é possível encontrar mapas com essa ilhazinha chamada Brasil, né? Que fica ali perto da Irlanda. Na veracidade a investigação que foi feita, né? Sim, exatamente. Até 1800 mais ou menos, ou seja, a terra aqui já tinha sido encontrada pelos portugueses, mas ainda continuava lá uma ilhazinha chamada Brasil. Nunca mais ninguém encontrou, né? Mas ela estava lá registrada. Então esse é uma outra perspectiva de nome que eu particularmente acho muito mais interessante, né? E eu gostaria muito que, enfim, se é ou se não é verdadeira a origem, digamos assim. Se não dar um sentido. Eu acho que sim. Melhor sentido às origens dessa palavra Brasil. Exato. Né? A gente fala. Ou pelo menos dar a opção de você escolher por que você vai acreditar. Até porque a gente fala tanto de complexo de vira-lata no Brasil. Que vira-lata? Complexo de vira-lata, né? A gente porque a gente se coloca, não, porque o brasileiro tem esse hábito, né, de se colocar para baixo o tempo todo. Que não é só no Brasil, acho que é algo que acontece muito com os povos sul-americanos, né? Sim. Na Bolívia é a mesma coisa. Nós acreditamos que tudo que é nacional é errado. Ou inferior. De qualidade ou inferior. Qualquer coisa, por mais que não seja de boa qualidade, que é exportado de fora, a gente dá maior valor. E isso dificulta o progresso da nossa economia, porque
como você vai querer investir em criar uma marca de roupa, em criar alguma coisa nacional, se a gente não dá esse valor, por mais que a qualidade em realidade seja boa? Exatamente. Eu acho que isso é uma situação que une mesmo a América Latina como um todo, né? A América Latina, em sua ampla maioria, foi... enfim, os países foram colônias de exploração, né? Então, a gente foi assim sistematicamente martelado, né? Ensinado, digamos assim, pelas metrópoles, né? Portugal e Espanha principalmente, que a nossa existência era apenas uma existência de exploração, né? Então é muito difícil a gente conseguir construir um ideal de nação, um patriotismo consolidado, né? Quando a gente olha para fora querendo ser metrópole, né? E o Brasil, mesmo depois da independência, continuava querendo ser metrópole, né? Se inspirava nas cidades europeias para construir as suas próprias cidades, né? Depois começa a olhar também para cidades norte-americanas e se inspira nelas para construir suas cidades. Agora, o que é essa alma brasileira? O Darcy Ribeiro, que foi um antropólogo importante do Brasil, um dos grandes nomes da antropologia brasileira, falava uma frase e que eu faço questão de repetir até hoje, né? Ele falava o seguinte: olha, o mais importante que a gente ainda não fez é inventar o Brasil. A gente precisa inventar o Brasil, né? E eu acho que é um pouco por aí. Falta essa construção de uma ideia de Brasil. Existem muitos Brasis, mas o que é o Brasil? É algo que também acho que ajuda, né, na teoria, na lenda de Brasil, é o nome passado de Brasil, que é a Ilha de Veracruz, né? Ah, sim, é. O primeiro nome oficial, né, que o Brasil vai receber no momento em que os portugueses avistam essa terra, né, é ilha, né, a ilha de Veracruz. Veracruz porque vem de Veritas, né, a ilha da Cruz Verdadeira, né, lembrando que essas navegações portuguesas eram financiadas pela Igreja Católica, né, então foi a ilha da Cruz Verdadeira. E é interessante porque... Sempre é algo sagrado. Sempre, né? Sagrado. Sempre é algo abençoado. Isso, mas a primeira imagem que os portugueses têm é de uma ilha, não de um continente. Eles ainda não têm essa... Por que se deu isso? Por que eles acharam que era uma ilha? Pois é, não tinham ainda uma dimensão do tamanho do territorial que eles encontraram. Exatamente. Né? Então chamam de ilha no primeiro momento. Dura pouco tempo, né? E ela passa a ser chamada aí de Terra de Santa Cruz. Então, que lindo. Sai da ilha de Veracruz para a Terra de Santa Cruz. Mas a cidade onde eu nasci é Santa Cruz de la Sierra. Pois é. Aqui de Santa também, Cruz para Santa Cruz. De Santa Cruz para Santa Cruz, exatamente. Né? Esse nome ele vai se modificando, né? Então, popularmente ele começa a ser chamado de Mundo Novo, aí todo o continente americano, não apenas essas terras aqui brasileiras. Vai ter um determinado momento em que essa terra aqui vai ficar conhecida como Terra Papagalle. Não, né? essa eu nunca ouvi. Pois é, a Terra dos Papagaios. Por que acontece? Quando os portugueses e espanhóis também, né, vinham para cá, eles embarcavam os seus navios com tudo o que encontravam por aqui. Né? E com bichos também, né? Com macaco. E eles ficaram encantados com esse bichinho, né? Que fala, que é o papagaio, né? E colocaram nos navios, levaram para a Europa. E esse bichinho lá, ele fez muito sucesso, porque ensinavam o bichinho a rezar, né? Então, passam a chamar aqui também como a Terra dos Papagaios, Terra Papagalle. Né? Até depois virar o Brasil que a gente conhece, né? Na Bolívia, acho que a origem, se não estou mal de história, mas a origem da palavra vem que se falou assim: se de Rômulo nasceu Roma, de Bolívar, nosso libertador, sim, nascerá Bolívia. Ai, que bonito. Fácil. Essa já é fácil. Simão Bolívar. E foi fato. Foi assim por Simão Bolívar. Sim. Claro. Não foi nosso primeiro presidente, porque foi Sucre, mas
nasceu assim. E é o grande nome, acho, até hoje na Bolívia. Simão Bolívar, ele é muito exaltado, né? Sim, evidentemente, né? E também uniu muitos países em história, né? Porque Sim. liberou, acho que sete países, Sim. 6 países. A imagem foi criada sobre a descoberta do território brasileiro e a inserção dos povos indígenas na sociedade europeizada. É a mais adequada para descrever os fatos acontecidos? Olha, esse é um tema também de muito debate, né? Primeiro a gente tem que entender em que momento que essa Europa estava quando da descoberta das Américas, né? A gente está falando de um período de grandes transformações na Europa, né? Em que esses europeus acabam se encontrando com nativos aqui que estão vivendo uma realidade cultural absolutamente diferente, né? Essa Europa, que naquele momento se acreditava centro do mundo, né? O auge da civilização, né? Vai olhar para os nativos daqui e vão encará-los como selvagens, né? Ainda mais quando descobriam certos hábitos culturais, como por exemplo dos tupinambás, que era o hábito da antropofagia, né? Considerado por eles apenas canibalismo, né? Criaturas diabólicas que comem gente, né? Agora, o que eu acho é que tem que se olhar para a história dos nativos brasileiros sempre com essa ideia de que estas terras já eram habitadas e estavam culturalmente constituídas, né? Já havia toda uma organização social, já havia todo um sistema de crenças, já havia toda uma lógica de valores, divisão de trabalhos. Então, essas terras já estavam culturalmente constituídas. Quando os portugueses chegam aqui, eles chegam e se deparam com pessoas que os recebem, e os recebem bem, não por ingenuidade, mas sim porque acreditavam que essa chegada dos portugueses trazia consigo como que um presente divino, né? Os portugueses vinham da terra de Maíra. Maíra, Deus Sol, né? Que morava... Deus matriarcal era feminino? Não, é masculino. Era masculino. Mas um Deus esse que morava para além do oceano, né? O sol nasce no oceano aqui nas terras brasileiras, né? Então veio de lá, né? Os portugueses chegam de lá, da terra de Maíra. Então é claro que vou receber bem, né? Até se reparar com as verdadeiras intenções. E não demorou, né? Então, assim, tem que acabar com essa ideia do indígena como ingênuo, né? E trocar a palavra descoberta por conquista ou outra palavra. Conquista ou invasão, né? O que for. Pode ser uma invasão, né? O fato é que esse é o mais importante. Já estávamos culturalmente constituídos. E era bastante a população indígena que já morava aqui. Era grande, sim, né? Fala-se em mais de 1 milhão de pessoas vivendo em aldeias, né? Com milhares de pessoas, inclusive, nessas aldeias, né? Então a gente está falando de uma realidade até semelhante com algumas cidades europeias, né? Era muita gente vivendo em uma única aldeia, por exemplo, né? Agora, muitos desses indígenas também foram levados para a Europa, né? Para serem expostos nas cortes, né? E aí, enfim, essa ideia do indígena, ele acaba se espalhando e avança também nos séculos europeus. Tanto que quando Jean-Jacques Rousseau vai falar sobre o bom selvagem, ele tem como inspiração esses nativos aqui das Américas, né? Que tinham sido encontrados pelos portugueses. Encontrados. E que, assim... Sempre essa imagem dos europeus que salvaram, que trouxeram a civilização, a educação e a religião impostas, né, para a América. Exatamente, né? E que ajudam esse selvagem, né, a avançar para a civilização, né? Essa é uma ideia
superada, né, na antropologia, mas que dentro de uma realidade eurocêntrica ela ainda persiste em alguns momentos, né? A própria ideia de selvagem, né? O que é o selvagem? O selvagem é aquele que vive na selva. Que não era o caso, né? Moravam em aldeia. Exato. Quer dizer, o indígena não mora na selva, ele não é um selvagem, ele mora numa aldeia. Né? E o que é a aldeia? A aldeia é justamente a superação da vida selvagem. A aldeia é a superação da natureza. Então, existe já uma forma de vida que não é uma vida selvagem. É uma vida cultural. É uma vida cultural. Por mais que o indígena seja natureza, eu sou floresta, eu sou natureza, eles dizem, né? Ainda assim, a construção da vida na aldeia denota uma criatividade cultural. É uma confusão, né? Porque os indígenas tinham um contato e um respeito direto com a natureza. Eles sabiam amoldar a natureza, tirar da natureza tanto questões medicinais que na Europa ainda já não se conhecia mais, né? Sim. Talvez no seu momento, né? Mas já não se tinha esse conhecimento, essa noção, esse contato direto. Não, e até hoje, né? Até hoje nós guardamos desses indígenas, né? Um conhecimento natural que é espetacular. Muitos remédios que são desenvolvidos ao redor do mundo, né, tem por base a experiência de cientistas que se encontraram com indígenas aqui, locais, e acabaram aprendendo com eles o funcionamento de cada planta, de cada erva, de cada animal, né? Como deveu ser difícil para o povo indígena receber com os mãos abertas, com os braços abertos, perdão, e que essa cultura chegue com tanta força a impor coisas que não se entendia para eles, né? Porque o trabalho não tinha o mesmo significado para eles que o trabalho que eles estavam impondo, né? A religião imposta, eles já não podiam exercer sua religião, tinham que fazer às escondidas. O medo, incertidumbre e ver tuas terras invadidas mesmo, né? Não, exatamente. Além das doenças, né? Muitas, né? Muitas doenças vieram com os portugueses, né? A imunidade não estava preparada deles. Não estava. E inclusive por isso que muitos acabaram morrendo de doenças que hoje são relativamente simples de serem curadas, né? A gripe comum que nós conhecemos é uma doença que para eles não era normal, né? De se ter. Então muitos morreram de gripe, né? Fora as DSTs, que também vieram em grande número, né? Agora, houve uma conquista que foi muito truculenta também, né? Aí tanto por parte dos portugueses quanto dos espanhóis na América Hispanohablante, né? E o derramamento de sangue foi muito grande, né? Agora, quando a gente fala da miscigenação, do trabalho missionário, né? Sim. Quando a gente fala desse trabalho missionário, é importante também dizer que ele, na época, ele desconstruía a religião local, os valores locais, as crenças locais, né? E o que acontece? Quando uma pessoa é completamente despida desses valores e crenças... Da vida como ela conhecia, né? Da vida como conhecia desde a infância, né? Essa pessoa entra num estado completamente, né? De um esgotamento de alma mesmo, né? Então foi um contato, assim, que eu diria bem pesado, né? Para os indígenas. As primeiras imagens que circulavam na Europa após a conquista portuguesa no Brasil, muitas vezes foram feitas apenas com relatos, nem sequer convivências diretas, senão com boatos. Me conta um pouco disso. Pois quando enfim, os portugueses já estavam por aqui, né, e eles começam a se deparar com grupos indígenas, né? Um desses grupos que mais vai chocá-los são justamente os tupinambás, né? Aliás, eu tinha falado do nome do pau-brasil, agora eu me lembrei, né? Ibirapitanga é o nome que eles davam ao pau-brasil, né? E quando eles
se depararam com esses tupinambás, eles viram que eles tinham esse hábito, né, de quando entravam em guerra e capturavam alguém, levavam para a aldeia, né, e essa pessoa podia viver alguns meses, né, com a aldeia, inclusive recebia mulheres, né, recebia também comida, tomava o cauim, que era uma bebida alcoólica, e festejava até o dia que ia ser morto e devorado, né? E quando era um indígena, ele sabia que ia ser morto e devorado, né? Enfim, sabia que esse era o seu destino, né? Esse ritual foi visto pelos portugueses como um mero canibalismo, né? Mas ele não era canibalismo, né? A gente fala em antropofagia, porque o canibalismo ele tem assim o intuito de alimentação, apenas alimentação, né? Matar a fome, né? A gente vê esse filme famoso que inclusive concorreu ao Oscar, né? A Sociedade da Neve, que conta a história dos jogadores de rugby do Uruguai, que ao irem para o Chile, enfim, um acidente na Cordilheira dos Andes. Exatamente. E alguns acabaram cometendo canibalismo para sobreviver, né? Isso é canibalismo, né? A antropofagia não tinha o intuito de alimentação. A ideia não era matar a fome, né? Acreditava-se que comer da carne do outro fazia com que você absorvesse as habilidades, as qualidades dele, né? Por isso que a tribo toda comia daquele corpo, né? E no caso de prisioneiros de batalha, geralmente eram os fortes, corajosos, né? Valentes. Então, a ideia era que toda a aldeia que comesse da carne de alguém que era forte e corajoso ficaria também forte e corajosa, toda a aldeia, né? Acontece que muitos aventureiros europeus que vieram para cá nessa época não sabiam disso e foram capturados. E não estavam entendendo muito. Nossa, que legal, estão me tratando super bem, né? Exato, né? O Hans Staden, né? Um desses famosos. Tem um livro, alguma coisa que se chama que é gostoso meu... Um filme. Como era gostoso meu francês. Isso. Né? Agora, eles vinham pra cá e, enfim, entravam em contato com esses tupinambás. Claro que eles capturavam porque era um sujeito diferente, né? Branco. E também, né? Supostamente via dos deuses, né? Sim, né? E capturavam e, enfim, no momento que iam abatê-lo, né? Ele demonstrou desespero. Ficou com medo. Começou a chorar. E aí os tupinambás desistiram, falaram: se a gente matar esse cara para comer, a gente não vai absorver nada de bom, a gente vai ficar covarde, né? Então deixa embora. Vai lá. Né? E ele, inclusive, ele é capturado mais de uma vez. E ele retorna para a Europa e começa a contar essas coisas que aconteceram com ele, né? Outros aventureiros fazem a mesma coisa, né? Isso só deu razões para que a conquista seja ainda mais violenta, né? Ah, sim, né? Porque agora, sim, tem que ter muito cuidado, porque ali são criaturas comandadas pelo diabo, né? Onde já se viu, né, pessoas que comem gente, é um absurdo isso. E aí, muitos escritores da época ouvem essas histórias. Existe até um boato de que o próprio William Shakespeare, né, quando lê um livro de Michel de Montaigne chamado Dos Canibais, teria se inspirado para escrever a peça A Tempestade, né, dando até o nome de um dos personagens de Caliban, que é um anagrama de canibal. E o próprio Michel de Montaigne, que vai escrever esse livro dos canibais, inclusive é um livro ilustrado, né, em que vai apresentando o passo a passo do ritual antropofágico tupinambá, né? Então, quer dizer, para esses europeus que, enfim, viviam o Renascimento, né? Futuramente davam lá os seus primeiros passos no Iluminismo, essa imagem do Tupinambá era uma imagem, assim, pesada, né? Pesada. E ela vai mudando aos poucos, quando, justamente com Rousseau, principalmente, né? A gente começa a ver o romantismo
europeu vindo também para o Brasil. Então, ao invés de olhar para esse tupinambá como uma criatura demoníaca, né, e a natureza como uma natureza perigosa, passa a se olhar para a natureza como um lugar encantador, inocente, né? inocentes, né? Um lugar de origem, né? E também para esses indígenas como pessoas que têm uma cultura que tem que ser vista, né? No Brasil isso vai ficar muito conhecido com José de Alencar e as obras, o Guarani, Iracema, né? Obras que retratam a cultura brasileira e principalmente a natureza e o indígena. Bonito saber que também teve uma outra imagem um pouco mais jovial sobre os indígenas aqui. Eu lembro quando a gente estava avançando na antropologia, vimos todas essas imagens que foram pintadas só com boatos e só com declarações, e era muito marcante, muito forte mesmo ver o tema. Eles mostravam o canibalismo de outro jeito, né? Uhum. E sempre, inclusive, há uma imagem de uma chegada dos portugueses e se veiam os indígenas despojados de roupa, nus, e eles com tecnologia chegando em embarcações, com vestimenta, mostrando, tipo, esse europeu salvando, né? Traindo cultura, traindo civilização, que não foi bem assim, né? Não foi, e é isso, é essa imagem do indígena ingênuo que a gente tem que romper, né? Se o indígena recebe naquela época o português, a forma como recebeu, que foi, digamos, como que uma acolhida, né? Isso se deu meramente por conta de uma crença religiosa de que eles vinham de uma terra de um deus, né? E não porque, enfim, eram ingênuos a ponto de não saberem quais eram as reais intenções portuguesas ou coisa do tipo, né? Aquela ideia que nós temos do português presenteando o indígena com um espelho, né? E o indígena ficando completamente embasbacado com o espelho, né? Isso não faz o menor sentido, né? O indígena ele já tinha a percepção da própria imagem, o espelho não era algo assim tão impressionante, né? Os reflexos em água já existiam por aqui, óbvio, né? E esse indígena conseguia se ver. A imagem que nós temos como povos americanos de nós mesmos, justamente tínhamos falado, sempre inferiorizada, né? Inclusive, como você tínhamos falado anteriormente, da origem da palavra brasileiro, né? Uhum. Que todo mundo fala com orgulho e o Brasil é a única cidade, ou seja, só em português que existe a palavra brasileiro. Por que se dá toda essa inferioridade, toda essa imagem da gente? Essa é a pergunta de 1 milhão, assim, sabe, Marco? É muito complexa, né? Eu acho que, primeiro, pensando no nome brasileiro, né? Quando a gente pensa no nosso gentílico, né? Eiro, né? Esse gentílico é um gentílico que está muito ligado à profissão, né? Então, marceneiro, ferreiro... Uma vez mais da parte da exploração mesmo. Isso, né? O brasileiro era aquele que cortava o pau-brasil, né? Era uma profissão. Veja, aquele que cortava o pau-brasil, né? Para exportar, né? Então, assim, tiramos o que é nosso e entregamos para o outro, né? Só em português mesmo que o Brasil é brasileiro, né? Em espanhol, brasileiro, em italiano, brasiliano, em francês, brasilien, né? Em inglês, Brazilian. Então, só nós que nos referenciamos como brasileiros, né? Agora, eu acho que esse é só um pequeno pedaço do porquê desse complexo de vira-latas, né? Eu acho que o que acontece? Quando a gente pensa um pouco na imigração para o Brasil, né? Enfim, a maior parte das pessoas que vieram para cá ao longo da história são pessoas que estavam passando por apertos nos seus lugares de origem, né? Ou que vieram forçadas, né? No caso da escravidão no Brasil, por exemplo, né? Esses muitos povos que chegam aqui vão construindo um quebra-cabeça de Brasil,
né? Vem assim, com a ideia do país que deixaram para trás, né? E demora para você construir uma nação, né? Não é rápido para você construir um país que seja, enfim, ideologicamente ou identitariamente, melhor dizendo, consolidado. Sim. Então, as classes mais altas, à medida que o Brasil vai se construindo o país, né? Essas classes mais altas querem se afastar daquela realidade que as trouxeram para cá e começam a sonhar com esses lugares que são, assim, os lugares que eram metrópoles, né? Parece que temos uma infraestrutura, ruas, arquitetura muito europeizada nas partes que são mais tradicionais, né? Exatamente. A gente passeia em cidades do Brasil e a gente consegue ver elementos que são, assim, tipicamente europeus, né? Afrancesados, ou mesmo com uma arquitetura mais britânica, né? Por quê? Porque eram os lugares de inspiração. Os jovens mais abastados aqui eram mandados para Portugal para estudarem, né? Estudaram em Lisboa. Até hoje nós temos essa realidade também, né? Nós temos muitas faculdades boas no Brasil, mas sempre queremos sair fora para poder estudar. Exatamente, né? Até hoje é comum que a gente pense em morar fora, pense em ir embora do Brasil, ou então estudar fora, trabalhar fora, né? É uma espécie de uma fuga do nosso país, né? Achando... O conceito de que lá supostamente vai ser melhor a qualidade de vida. Isso mesmo. Quer dizer, é uma ideia que às vezes é uma ideia falsa, de que o simples fato de ir embora para outro lugar que é mais desenvolvido, por exemplo, ou com o IDH melhor, que é um lugar livre de problemas, né? Quando na verdade não é. O que a gente tem que conseguir perceber é que não existe país que esteja absolutamente livre, né, de problemas. Todos têm seus problemas e cabe a nós, que somos brasileiros, resolvermos o problema do Brasil, né? De novo, a gente tem que inventar o Brasil, né? Inventar uma ideia de Brasil, né? O que é um desafio grande também por conta da alta miscigenação. Sim. Porque como viemos de vários lugares diferentes do mundo, pensamentos culturais, né? Isso, inclusive idioma, tudo. A gente traz para cá valores que são provenientes de todo canto do mundo, né? Então, assim, na verdade, o Brasil é um verdadeiro milagre cultural. Sim. Se a gente parar para pensar, porque olha a quantidade de guerras que tem no mundo, né? E aqui no Brasil nós temos vizinhos que fora do Brasil estão em guerra, né? E aqui não, aqui são pessoas que vivem uma do lado da outra e vivem em relativa paz, né? Então o Brasil culturalmente é um milagre, embora socialmente a gente esteja ainda muito para avançar, mas culturalmente é um milagre. Algo que a mim me cautivou do Brasil é justamente isso, essa convivência de muitas culturas, de origens, mas indo no começo, quais você considera são as matrizes mais, os pilares no qual se originou o Brasil? Sempre quando a gente fala sobre a origem do Brasil, a origem étnica do Brasil, a gente fala em 3 pilares, né, formadores, que é a matriz tupi, né, a matriz indígena, a matriz lusitana, portanto portuguesa, e a matriz afro, né, a matriz africana, principalmente da África Negra. Essa divisão clássica, que inclusive também foi proposta pelo Darcy Ribeiro, ela é uma divisão que tem que ser olhada com muito carinho, porque embora a gente fale de matriz indígena, matriz portuguesa e matriz africana, a gente está falando de uma matriz indígena que é multiétnica, uma matriz portuguesa que é multiétnica e uma matriz africana que é multiétnica. Exemplo, quando a gente pensa em Portugal, né, é que quando esses portugueses embarcam
embarcam nas suas caravelas e chegam até aqui, eles tinham acabado de sair de um período de ocupação islâmica, moura, né? De séculos. Então é claro que embarcam nas caravelas portugueses, mas muitos com sangue árabe. Né, com sangue... Por isso que a presença árabe aqui é bastante forte, né? Também, né? Muitas palavras ainda são de origem árabe aqui no Brasil, também no português, né? E esses portugueses tiveram um passado em que tiveram presença celta, romana, visigótica, né? Como eu falei, moura, né? Até o chamado período da Reconquista, né? Então é multiétnico. Essa matriz africana que vem para cá não é uma África, são muitas Áfricas que vêm para cá, né? Que à força são trazidas para cá. Muitos grupos étnicos diferentes de vários lugares do continente africano, né? E mesmo desses agrupamentos indígenas que aqui viviam, a gente está falando de muitos troncos, né, étnicos também. Então o Brasil, ele nasce já multiétnico. O Brasil, desde o começo, né, ele é muito heterogêneo, muito heterogêneo. A presença da raça negra aqui é muito forte. O que aconteceu? Quando começou esse mercado negro? O que aconteceu com os indígenas aqui? Uhum. Então, esses indígenas que aqui moravam, né, eles vão passar por um processo de escravização, né? Os portugueses escravizam indígenas, consideram que esse trabalho escravo indígena não foi bom e substituem pelo escravo vindo da África, né? Essa substituição, ela é uma substituição que acaba acontecendo porque esses portugueses, antes de virem para cá, fizeram uma série de excursões, né, no continente africano e conheceram a escravidão nesse continente africano, né? A escravidão ela vem com muita força para o Brasil, né? Inclusive o Brasil é um dos últimos países a abolir a escravidão, né? Fato vergonhoso da nossa história. E esse período da escravidão no Brasil vai durar até 1888, né? Com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Mas as marcas que a escravidão deixa no Brasil, elas persistem até os dias de hoje. Teve um político brasileiro, né, um abolicionista importante, chamado Joaquim Nabuco, que vai escrever um livro chamado Abolicionismo, né? E lá ele tem uma frase que é muito marcante, que diz: a escravidão permanecerá por muito tempo com uma característica nacional do Brasil, né? E parece que ele acertou quando ele escreve isso, porque quando a gente olha para a realidade brasileira, né, ainda existe uma disparidade gigantesca do que é uma vida branca e do que é uma vida preta, né? Do que é a realidade de oportunidades para uma pessoa branca e quais são essas oportunidades que as pessoas pretas têm. E que ainda é muito visível atualmente. É algo que eu fiquei surpreso. Por exemplo, na faculdade que a gente está, na FAP, o porcentagem de pessoas pretas é muito pouco. Na minha aula não tem nenhuma pessoa preta. Então, acho que é bastante preocupante, né? E que temos que tomar em conta que se teve bastante avanço com o tema do racismo, mas ainda está... essa oportunidade, o racismo estrutural ainda está aí, né? E é necessário a gente mudar isso, né? Um exemplo que eu sempre costumo dar é que Salvador, a capital da Bahia, né? Eu não sei se ainda imagino que sim, mas era a cidade com maior número de pessoas negras fora do continente africano, no mundo, né? Ainda assim, quando a gente olha
para os cursos de medicina, por exemplo, né, das universidades de Salvador, a maior parte dos formandos são brancos, né, e não negros. Quer dizer, isso reflete o que você está falando, né, Marcos, sobre como o racismo ele segue presente e como esse racismo ele é fruto desse período longo de escravidão que o Brasil viveu, né? Mas uma realidade tem que ser mudada, até porque quanto que o Brasil deve a esses grupos negros que vieram para cá, né, da sua cultura. Quanto da cultura brasileira, na verdade, não tem origem exatamente nessas etnias africanas. Muita coisa. E depois da abolição que teve em 1988, foi, não? 13 de maio 1888. de 1888 pela princesa Isabel. Ainda continuou por muito mais tempo, por mais que não tinha a lei, a abolição aí, ainda existia por meio maquiado, sim, casos importantes de escravidão. Ah, sim, são situações de tráfico, né? Tráfico de pessoas, né? Ou seja, a escravidão já era proibida no Brasil, mas ainda assim haviam navios que chegavam com escravos, né? Porto de Galinhas, pois é, uma cidade que recebeu muitos escravos, né? E que, enfim, até a situação cessar de vez, acabar de vez, né, ainda foram alguns anos, né? A abolição no Brasil, ela foi por partes, né? Ela não foi... Até nisso é estranho, porque não foi um momento de consciência abolicionista em que vamos colocar fim a isso, né? Ela foi por partes. Então, faz-se uma lei, que é a lei do ventre livre, ou seja, agora crianças que nascem de ventre escravo não são mais escravas, né? Nascem livres. Depois a lei do sexagenário, quer dizer, um escravo que alcance os 60 anos de idade ganha liberdade, ganha alforria, né? Agora, também a expectativa de vida, né, era baixíssima. Um escravo chegar até os 60 anos era raro, né? Até que então vem enfim, a lei áurea, né, da abolição. Mas isso não representou de forma alguma um fim verdadeiro da escravidão, né? A homofobia também já é penalizado atualmente, comparado com racismo. Uhum. Mas ainda não está, como você falou, uma coisa que esteja a lei Sim. aí, e outra coisa que seja uma medida mais profunda, mais de raiz. Uhum. Sim, infelizmente a gente tem ainda muitos casos, né, que a gente acompanha nos noticiários, tanto de racismo, como de homofobia, como de xenofobia, Sim. né? Eu não entendo qual que é a dificuldade das pessoas de apenas olharem para o outro como um ser humano, tal qual elas próprias, né? Qual que é a dificuldade da gente olhar para o próximo com uma pessoa que merece o mesmo direito do que eu de existir nesse mundo, né? E é estranho, assim, um Brasil que é um país que geralmente, né, a gente, quando pensa em Brasil, pensa que é um país acolhedor, né? A gente continuar tendo tantos casos graves, né, de racismo, de xenofobia, homofobia e, enfim, todos os outros tipos de preconceitos que a gente segue tendo por aqui. E isso foi evidente uns anos atrás, quando se viu vozes que já estavam não apagadas, mas ocultas por causa desses avanços que hemos conseguido de igualdade e tudo, começar a ser escutadas de novo, uhum. né? Discursos de ódio, discursos racistas, discursos sexistas, Uhum. que uno achava que já não assistia mais, mas foi bastante presente, né? Sim. E eu acho que essa é uma realidade do mundo, né, Marco? Não é exclusiva do Brasil, né?
A gente está vivendo um período realmente bastante polarizado. E a polarização, assim, ela geralmente faz estrago, né? Eu sempre lembro que o conceito aristotélico era o caminho do meio, né? No budismo também se fala da importância do caminho do meio, né? E acho que a gente está vivendo uma época de extremos, né? O Eric Hobsbawm, lá, o historiador, falava da era dos extremos, né? Não sei, às vezes me dá a impressão de que a gente está beliscando de novo um período de extremos, e nunca é bom, né? Os extremos nunca são bons, porque o potencial de conflito é maior. Também no Brasil, acho que pelo século XIX e XX, teve outras ondas migratórias, japonesas, italianas, alemães, árabes, já tínhamos falado, os chineses. A que se deveu todo esse movimento migratório aqui no Brasil? Então, eu acho que primeiro é um país que sempre foi um país de oportunidades, né? Um país muito grande, né? Desde o passado, os imigrantes europeus que vieram para cá vieram com uma expectativa de melhorarem de vida, de conseguirem construir uma vida nova por aqui, muitas terras, né, para poder plantar. E agora, eu acho que junto a isso está essa característica que alguns países possuem, eu acho que não é exclusivo do Brasil, né? Que dão a impressão de ser um país amistoso, né? Então, eu geralmente penso assim, o Brasil, o Canadá tem um pouco dessa característica, né? Eu acho que a Austrália tem um pouco dessa característica. São países que têm aí como característica, né, o fato de serem multifacetados, né, países miscigenados, né, e que recebem bem, né? E acho que o Brasil, durante muitos anos, ele preservou essa imagem de ser um país diplomático, um país acolhedor, festivo, né, alegre, e as pessoas vêm para cá, né? Agora, em paralelo a isso, eu acho que também é o fato de que os que vieram, geralmente, como eu disse, né, geralmente vieram porque estavam passando por situações de aperto. Sim. Nos seus lugares de origem, né? Então eu sempre comento isso, né? Comunidade judaica que é muito forte. Comunidade também. Judaica, sim, libanesa, sim. Né? Por exemplo, parte da minha família é de origem russa, né? E que vieram para cá durante a Revolução Russa. Então não eram pessoas que estavam bem de vida, estavam fugindo da guerra, né? Outra parte da família é de origem espanhola, veio para cá durante a Guerra Civil, também fugindo de uma situação de conflito, né? E quantos que não fugiram por situação de miséria dos seus países de origem, seja pela guerra, seja por situação econômica. Hoje em dia, muitas pessoas vindo também por questões ambientais. Então, eu acho que o Brasil ele tem esse potencial de acolhida, né, que faz com que ele seja um país de grande riqueza cultural. Aí que vemos, né? Porque, como tínhamos falado, todas essas pessoas que vieram de fora vieram por situações complicadas. Então, já vieram tristes, já vieram com problemas, já inferiorizadas. Então, acho que é daí que parte todo esse sentimento que nós temos de ser menos que lá. Eu acho que sim. Eu acho que é disso, e também pela nossa origem, uma colônia de exploração. Sim. É diferente do que por exemplo, os Estados Unidos, que foi desde o princípio uma colônia de povoamento, ou seja, as pessoas saíram da Inglaterra e foram para lá sabendo que ali era a nova casa. Então eu vou cuidar muito bem dessa nova casa, né? Por isso o patriotismo, né? Exatamente. Estadunidenses por sua terra. Exatamente. E aqui, os primeiros que vieram com o intuito de enriquecer. Pegar o que tinha aqui, ir embora e enriquecer com isso, né? Era uma terra de exploração, só exploração, né? Então, essa primeira imagem de Brasil, ela fica como um país a ser explorado, não um país a ser povoado. E considerando que o Brasil, em Sudamérica, com seus vizinhos dos lados, praticamente tem muita diferença cultural, começando com o idioma português ou espanhol que está rondando vocês. É difícil essa relação? Teve algum problema, uma dificuldade?
Olha, a América Latina... Todos somos amores, todos somos carinho. Não, mas eu acho que nós temos... Sim. O brasileiro sempre considerou os latino-americanos como um todo, né? Como uma grande comunidade, né? Claro que tem essa questão do idioma, mas o nosso passado, a nossa origem é muito parecida, né? E acho que isso faz com que a gente tenha uma certa empatia uns pelos outros, né? Sul-americanos por sul-americanos e latino-americanos como um todo, né? Tem até essa coisa que se fala às vezes, né? Se o Brasil é ou não é um país latino-americano por conta do idioma, né? As pessoas brasileiros que não se consideram. E eu já vi também muita gente da América Espanhola, né? Que não considera o brasileiro. Exatamente. Mas nosso passado é muito comum, né? Nós temos, enfim, uma América do Sul que está praticamente... assim, finalizada no que tange as questões de fronteira. Existem alguns pequenos casos fronteiriços, inclusive da própria Bolívia com Chile, né? Mas assim, o Brasil... Faz pouco tempo, desculpa, faz pouco eu estou em Chile. E eu tive a primeira coisa que eu perguntei sobre a Guerra do Pacífico. A menina que era guia, ela estava com medo e deixou só responder ao outro. Aí ele falou, há um ditado que aqui em Chile falamos, falou o menino, que fala assim: não tem pessoa mais perigosa que chileno fazendo um mapa. Vou tirar um pouquinho da cá, vou tirar um pouquinho da cá, vou tirar Porque Chile era pequeno, Santiago mais um pouquinho, cresceu, né? E eles começaram a se estender. Mas não tem coisa mais perigosa que chileno dibujando um mapa. Pois é, mas eu acho que esse é o ponto curioso, né? Que a gente, embora tenha, às vezes, algumas questões que ficaram mal resolvidas, digamos assim, né? A gente lida com uma certa leveza com essas coisas, né? E esse espírito latino-americano e principalmente sul-americano, ele mexe muito comigo, porque nós somos um continente esquecido. Sim. Né? O mundo, ele não se preocupa muito com enfim, América do Sul, né? Mas a gente aqui tem uma relação muito boa, uma relação de fato de irmandade, né? Tinha não lembro agora quem, mas falou que foi lá por Estados Unidos e falou: eu sou do Brasil, hablam espanhol, né? Zero noção de que é Sudamérica. Não tem. Os países de Sudamérica. O resto, né? Estados Unidos e o resto. O que o México não é norte-americano, é centro-americano. Norte-americano só é Canadá e Estados Unidos. Mesmo quanto à capital do Brasil, até hoje, muitas e muitas pessoas, né, fora daqui do continente, acham que a capital do Brasil segue sendo Rio de Janeiro, né? Eu tive na Espanha recentemente. E lá me questionaram isso, mas a capital é Rio ou São Paulo? Né? Eu falei, nenhuma das duas. É Brasília, né? Nem sabia que existia Brasília, assim. Então, é um choque para nós, né? Isso é um choque de realidade também, porque, de certa forma, evidencia, como eu posso dizer, um certo descaso do mundo, na verdade ignorância, mas um certo descaso do mundo em relação a gente. Isso dói muito na alma do brasileiro. Exato. Né? Acho que de qualquer pessoa, mas... Todos nós sul-americanos. Pois Bolívia, eu falo: oi, tudo bem? Meu nome é Marco Antônio, sou da Bolívia. Passa 5 segundos ao senhor da Colômbia, né? Pois é. Colômbia, Bolívia tá longe, assim. Mas acontece com muita frequência. Acontece, e acho que isso nos joga para baixo, né? Isso reforça esse complexo de vira-latas que a gente sente e fala: poxa vida, né? Será que eu nunca vou ser gente grande, né? Mas eu acho que a gente tá no caminho e não é fácil construir uma ideia de país, não é fácil construir uma identidade de povo, né? Mas, como eu falei, quando a gente pensa em cultura brasileira, né? A gente tem um país tão rico que temos que valorizar. Com tanta aportação no mundo, já é um dos países dentre as potências mundiais. Culturalmente, vocês aportam muito. Música brasileira incrível. Tem tanta riqueza, tem tanto para se enorgulhecer.
Economia forte, economia forte. Há tanta coisa para levantar o peito. Algo que também você mesmo falou, é um milagre com todas as diferenças de origens étnicos, culturais que tem no Brasil, conviver numa relativa paz é grande, é um grande logro. E acho que como mensagem final que quero que você fale para a gente, qual é a tua mensagem que você acha que falta, que temos que fazer nas escolas, talvez ensinar um pouco mais, porque sentir um pouco mais orgulho, mostrar talvez outras teorias de origem da palavra Brasil, para já começar a tirar da nossa mente que só é árvore de comércio e de exploração. Fala, Igor, eu deixo a palavra. Não, legal. Espera, gente. Não, eu tenho sempre essa preocupação de reforçar a ideia de construir uma ideia de Brasil, né? Que Brasil é esse que a gente vive hoje, mais do que isso, que Brasil é aquele que a gente quer viver, né? Eu não vejo outra saída, até por isso também eu trabalho com educação, né? Eu não vejo outra saída que não a sala de aula, Sim. Que não a educação de fato. Só que uma educação que seja voltada para o entendimento profundo da realidade sociocultural brasileira, né? Enquanto nós formarmos as crianças com um olhar apenas para dentro da própria sala de aula ou para dentro da própria escola, a gente vai estar só replicando uma realidade que há muito vem nos acompanhando, né? Cada vez mais a gente tem que convidar essas crianças, esses jovens, para olhar para fora dos muros, né? Para olhar para o outro, entender a realidade do outro, ver como que é a forma que o outro vive, para que a gente de fato possa erguer uma geração socialmente comprometida, né? Enquanto a gente não tiver... Isso não tem nada a ver com política, né? Não estou falando aqui nem de política de esquerda, política de direita, nada disso. Não. É compromisso... compromisso de nação. Sim. Né? Compromisso de nação. A gente tem que construir uma sociedade que seja mais justa, né? Que seja mais igualitária, e que principalmente respeite as diferenças o tempo todo. Isso é o mais importante, o respeito às diferenças. Eu convidei fazer essa entrevista de podcast porque eu levo na FAAP com você a aula de cultura brasileira. Para mim está sendo incrível porque eu estou aprendendo coisas novas, acho que de um jeito gostoso, bonito. E algo que é tão lindo da tua profissão de professor de ensinança, é quando você começou a contar essa origem tão, ou seja, que pode parecer simples, do origem da palavra Brasil, e só eu olhar na cara dos meus companheiros de 18, 19, 20 anos, eu estou por aí, né? Ver como brilhavam os olhos, de ver que tinha uma outra explicação mais linda, mais gostoso no pensamento. Foi bastante bonito. Eu falei, não, vamos levar isso para o canal, para que outras pessoas consigam ver que o que talvez eu de estrangeiro e outras pessoas que moramos aqui, que somos de fora, olhamos para o Brasil. Prestar meus olhos para as pessoas de cá, para se enxergarem. E quando eu fui fazer visto americano, a primeira coisa que me falou é: por que Brasil não nos Estados Unidos? Seu pai é americano. Mas não, eu sempre gostei. Igor, sei qual é a minha comida favorita desde que eu sou bebê, ninho, criança? Era feijoada. Porque meu avô, ele veio estudar aqui farmacêutica. Só que aí foi lá, conheceu nas férias a minha avó e aí foi a história. Voltou para lá. Então, nós temos muita influência daqui. Os irmãos mais velhos do meu avô moram cá. Então, é algo que eu sempre quis, eu sempre amei o Brasil. Quando eu esteve aqui, gente, não foi difícil. É uma cultura tão linda. Então, isso, professor.
vamos nos amar, vamos amar essa terra, vamos amar Bolívia também. Minha terra tem muitas riquezas, muitos problemas regionais também, diferenças. Então, somos uma Sudamérica, somos humanos. Isso aí, Marco. Então, só amar-nos, né? E acho que olhar para outra cultura não com ameaça, mas com o potencial. Sim. Né? Potencial de somar, potencial de crescer, né? O ser humano, quando cria as culturas, né? Ele faz uma coisa maravilhosa, assim. A gente tem que valorizar a criatividade humana na construção de toda e qualquer cultura. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Marco. Foi ótimo. Então, galera, curta, compartilha, ativa o sininho do YouTube para receber as notificações e se inscreva no canal. Beijo!